Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos assentar para uma breve reflexão da palavra nesta quinta-feira da 11ª semana do tempo comum. Primeira leitura de hoje nos mostra que o apóstolo Paulo, que é atencioso, zeloso, e diz na palavra que assim como Deus, ele tem um amor pela comunidade de Corinto, um zelo, uma atenção, e ele está preocupado com uma coisa que está acontecendo. Depois que ele anunciou o Evangelho, e ele foi o primeiro a anunciar Cristo aos coríntios, ele, então, depois da sua partida, começou a apresentar vários outros, que ele aqui, ironicamente, chama de superapóstolos. E por quê? Porque ele diz, olha, se tem alguém que está pregando um Jesus que nós não pregamos, prometendo um outro espírito que não foi aquele espírito que nós prometemos, tomai cuidado, porque a Eva também foi enganada pela serpente, e vocês podem ser enganados. E por que ele diz isso? Porque na realidade humana acontece um fato interessante, nesse mundo, principalmente nesse mundo tecnicista que a gente vive, tudo aquilo que é novidade chama atenção, gostamos daquilo que é novo, e aquilo que às vezes já passou, que vem com toda uma raiz e toda uma força da palavra, do testemunho, da experiência, às vezes é deixado de lado. Muitas vezes a fé parece como fabricação de carro novo. Você tem um carro bom, o teu carro é 2021, mas agora começou a lançar o modelo 2022. Aquele ali parece que é descartado. Aquele lá já parece que perdeu a dinâmica do valor. E o valor não é só econômico, é de interesse. Mas o carro é bom, o carro é do ano, mas já saiu o modelo 2022. A novidade te busca para algo mais. Falei de carro, mas é também na linha dos celulares da vida. Nós nunca estamos satisfeitos. O teu celular às vezes é ótimo, mas o modelo está ultrapassado, e às vezes nem é tão ultrapassado assim, mas é a novidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não faça a mesma coisa com a religião nesse sentido. Por quê? Essas pessoas que vêm com essa novidade, da qual não foi apresentada como testemunho de verdade, eu vos trouxe Jesus Cristo, e eu vos trouxe a palavra, e é a palavra por excelência. Não troque a palavra pela palavra com P minúsculo. Por quê? Senão a gente fica encharcados de novidades, da qual não está a verdade.
e que não nos leva e não nos orienta para o bem. Então, a necessidade de a gente olhar para a palavra de verdade. Por quê? Nós vivemos num mundo de muita comunicação. Então, hoje tudo é relativo. A palavra de Deus, que é a formação por excelência que leva à vida, às vezes ela entra na dinâmica de mais uma informação. Então, é a palavra que salva. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está na palavra de Deus, na sua essência. E para perceber isso, nós temos que ter uma dinâmica chamada realidade empírica. O que é realidade empírica? É a realidade experienciada. Eu experienciei a ação de Deus na minha vida, no escutar a sua palavra, no alimentar-me da Eucaristia, na busca de Deus e da sua verdade, eu experienciei a Deus. Eu experienciei essa palavra viva que transforma. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui justamente dessa preocupação. Olha, eu tenho até dificuldades. Eu não sou assim uma pessoa hábil no falar. O apóstolo Paulo fala que ele tinha uma dificuldade, não tinha lá muita retórica. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, mas na ciência eu não sou. E na experiência de Deus plena, eu vos trouxe. E o apóstolo Paulo também, em outro momento, a gente percebe que a vocação dele acontece após Jesus Cristo ressuscitado. Ele não conviveu com Cristo, ele não conviveu com os apóstolos, é um chamado a ser apóstolo mais tardio, mas ele não quis ficar sozinho. Ele se uniu aos apóstolos em Jerusalém. Através de Barnabé, que o apresentou, ele uniu-se aos apóstolos. Para quê? Para que falemos a mesma língua, para que falemos da mesma verdade e do mesmo Deus, não de uma invenção. Vocês dizem uma coisa, eu digo lá outra. Nós estamos em comunhão, nós temos a mesma unidade, o mesmo Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós cristãos católicos aqui batizados, hoje se fala de Jesus Cristo de várias maneiras. Hoje se distorce a palavra de várias maneiras. São muitas informações e muitas falácias. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. É o que o apóstolo Paulo alerta, aqui. Cuidado com esses super apóstolos, cuidado de ficar buscando muita novidade e perder a raiz, a essência, né? Muito bem, então esse é o sentido da palavra, esse é o carinho que o apóstolo Paulo fala. E como pregador de Jesus Cristo, ele fala, olha, não quis ser pesado a comunidade de vocês em nenhum momento. E quando eu tive alguma necessidade, a igreja de Macedônia me deu cobertura para que eu pudesse continuar a missão de evangelizar. Então, a divina providência e a generosidade da comunidade de Macedônia ajudou Paulo, o apóstolo Paulo, na sua missão evangelizadora. Quanto ao evangelho de hoje, Jesus aqui nos mostra, falando aos discípulos, como é que nós devemos orar? Que a nossa oração também não seja oração de muitas palavras, de muitas falácias, de muitas repetições. E por quê? Porque aqui diz muito claro, olha, se você pensa que vai ser ouvido de Deus por causa da força de muitas palavras, não é isto. Porque antes que você peça alguma coisa a Deus, Ele já sabe do que tu necessitas. Então veja, não é muitas palavras, não é pela força de muitas palavras, mas sim de um coração que até no silêncio se coloca em sintonia com Deus. E aqui vai mostrar uma questão de fraternidade. A gente nunca começa a oração dizendo, meu Pai, mas sim Pai Nosso. Já entra a dimensão de fraternidade. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos. E também, lá na frente, lá não vai dizer o meu pão, vai dizer o pão nosso. O pão nosso, se nós somos irmãos, que temos o mesmo Pai, e o pão é nosso, nos chama o quê? A aprender a distribuir, a partilhar, não acumular.
O pão não é meu, o pão é nosso, e é o pão de cada dia, não é o pão do acúmulo. Eu tenho reserva aí para 50 anos, para 30 anos, 80 anos, e Deus um dia vai dizer assim: tudo bem, eu te abençoei com generosidade, em tudo que você fez e colocou a mão, prosperou, mas como é que você fez com tudo isso? Viveu de maneira egoísta, olhando para o próprio umbigo, ou foi solidário, foi fraterno? Se Deus é o Pai nosso, e se o pão é nosso, você aprendeu a partilhar? Então, essa é a dimensão também da oração, né? A oração vai na linha da sintonia vertical, mas ela está ali também com a sintonia horizontal. O amor a Deus está ligado a uma relação fraterna de amor para com o próximo. Então, esse é o recado de hoje, que também não podemos esquecer. O Pai Nosso também fala do perdão. A gente quer ser perdoado? Então diz: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então, nossa relação com Deus está bem claro que está também ligada à relação com o outro. O amor a Deus e o amor ao próximo. Que Deus nos abençoe, que a nossa religião e a nossa fé e a nossa oração não seja de tantas falácias, de tantos relativismos, acho disso, acho aquilo outro. Que a gente abrace a verdade que vem dessa igreja una, santa, católica e apostólica. Eu só encerro agora a homilia, ouvindo outro dia um programa, onde estava o arcebispo de São Paulo, e houve uma pergunta de um filósofo chamado Pondé: como é que a igreja católica se sustenta há tantos anos, há mais de 2000 anos, essa igreja de Jesus Cristo? O Pondé perguntou a ele, e a resposta do arcebispo foi essa: não sei te dizer muitas coisas, talvez porque exista nela uma verdade que não é dela, mas é de Jesus Cristo, e ela tem a missão de ser continuadora desta verdade. Foi só essa a resposta. Passa impérios, passam fortaleza, passa tudo. A igreja está viva. Viva porque Deus está presente. Porque é a verdade de Cristo que prevalece. O mal nunca prevalecerá contra a nossa igreja. Vamos buscar a verdade de Cristo. Vamos nos orientar por aquilo que tem raiz e tem história. É o que a palavra nos diz. Sejamos fraternos e entremos sempre em sintonia com Deus através do nosso coração, de procurar fazer a vontade dEle e não a nossa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.